aí, tudo bem com vocês, galera? Hoje a live é simples, curta, mas é bem objetiva. Para quem está começando o ano aí, precisa definir as suas metas. Definir metas sempre é bom, né? Dar aquele gás, dar aquele ânimo para a gente conseguir seguir em frente. Mas muitas pessoas têm dificuldades, né? De como que a gente pode o que a gente pode fazer para definir uma meta, para estabelecer uma meta. E aí eu vou falar de uma forma bem simples, bem objetiva, como que a gente pode alinhar essas expectativas. E falar, né, sobre esse ano aí que começou, mas para que a gente consiga realizar uma meta, a gente precisa ter algumas mudanças em nossa vida. E aí muitas pessoas não conseguem realizar as metas por conta de que elas não estão conseguindo mudar alguns hábitos que são muito simples, mas que quando a gente não tem uma consistência, a gente não consegue seguir em frente. Então é preciso que a gente também tenha uma mudança de hábitos para conseguir definir as nossas metas. Se a gente quer alguma coisa, a gente precisa agir. E aí o que a gente faz? A gente acaba não tendo certas ações, aquelas ações que sejam mais concretas, aquelas ações que sejam diretas para conseguir realizar o que a gente gostaria. E aí quando chega lá no final do ano, é aquela mesma, né, aquele mesmo dilema, aquela mesma coisa de que, não, o ano que vem eu faço, o ano que vem eu vou conseguir, em 2024 é um novo ano, e aí começa tudo de novo, e aí quando você vai ver, você já está aí há uns 5, 10 anos no mesmo ciclo, tentando mudar, mas não consegue. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente, ter na nossa cabeça, que é preciso muita disciplina e muita consistência ali na hora que a gente definir as metas, a gente tem que colocar em ação. O que as pessoas pensam é, escrevi minhas metas e aí, elas vão cair do céu, em algum momento elas vão acontecer. E aí não é assim que funciona, se a gente ficar sentado, o caderninho lá só vai estar lotado de metas, mas vai chegar no final do ano, você não vai conseguir assinalar nenhuma, porque você não conseguiu, você não teve ações para que isso acontecesse. Então, vamos falar aí sobre metas e como que eu consegui definir as minhas metas. Eu tive esses insights, essa vontade mesmo de definir metas quando começou a pandemia, né? Porque daí começou a pandemia e teve todo aquele caos. E eu atendia online, eu atendia presencial e não atendia online, né? Eu nem entrava aqui na internet, nem postava nada, né? Sempre parti para a questão de clínica, para a questão de presencial. E aí, quando eu me vi na pandemia, eu pensei, poxa, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou ficar o que eu vou fazer da minha vida se eu não tomar uma providência, se eu não ter ali um outro insight, uma outra coisa para que eu conseguisse trabalhar, porque daí eu ia ficar sem atender. E aí, foi quando, né, o Jean, meu marido, falou, olha, por que você não tenta fazer as coisas na internet, começar a falar sobre certos acontecimentos, e aí, enfim, eu tô resumindo só para você entender, só para ter um contexto, mas uma das expectativas onde eu comecei a conseguir construir metas, definir e concluir, foi aí dando esse start, né, depois, quando iniciou a pandemia que eu comecei no Instagram, aí eu comecei a ler bastante sobre essas coisas, sobre questão de metas, né? Porque eu sempre colocava assim, o ano que vem eu faço, eu vou continuar atendendo, isso daqui é o que eu quero fazer. Só que eu não tinha, né? Não colocava isso num papel e aí eu não tinha noção do impacto, né? Da imensidão que teria no final do ano, né? O que eu conquistei, o que eu deixei de conquistar. E aí eu não conseguia fazer esse balanço. E aí eu nunca sabia, né? Se eu estava adiante ou se eu estava voltando para trás. Então, uma das coisas principais que aconteceu foi essa questão de definir metas. Isso me ajudou bastante. E aí, enfim, né? Comecei no Instagram, fui passando, fui lendo bastante. E aí eu fui entendendo, né, que no Instagram é muito assim, a gente realmente precisa definir metas, porque eu trabalho aqui e eu preciso alinhar as minhas expectativas
né, para ficar de acordo, para que eu consiga fazer as coisas e ter um resultado no final. E aí eu comecei a ler, comecei a ver como que eu fazia. E aí de uns 2, já vai para o 3º ano, que tem me ajudado bastante a forma que eu construí essa questão de definir as minhas metas e alinhar as minhas expectativas. E aí uma primeira armadilha que eu já vou falando é para você não se comparar muito com a questão da vida alheia. Eu fazia muito isso, né? Eu falava, olha, tal pessoa teve isso em tanto tempo. A psicóloga, ela conseguiu isso em tanto tempo. E eu, né? Então, a gente sempre tem que alinhar as nossas expectativas, as nossas metas de acordo com a nossa realidade. Porque daí, senão, não dá certo. Então, um primeiro ponto aí que a gente precisa fazer, é claro, definir as nossas metas. E como que a gente faz isso, Jéssica? Eu sou uma pessoa que gosta de escrever. O ano passado eu até tentei utilizar uma plataforma no computador para organizar minha agenda e tudo mais, mas não funcionou comigo. Eu voltei para o planner e aí eu consegui reorganizar melhor. Então você vai aí da maneira que você achar melhor para você. Se você prefere escrever no caderno, você vai escrever no caderno. Se você prefere escrever no computador, escrever em algum lugar que seja, tem gente que usa ali o próprio WhatsApp, né? Cria ali um grupo com você mesmo e aí começa a escrever as metas que você gostaria para esse ano, já é de bom tamanho. Mas no meu caso, eu uso um caderno mesmo, assim, ó. Caderno mesmo, e é onde eu vou definindo as metas. Primeira coisa que a gente tem que pensar, existem 3 tipos de metas para a gente começar a escrever. Então, você vai pegar o seu caderninho, vai colocar lá metas pessoais, metas profissionais e metas financeiras. Por quê? Porque para cada tipo aí, a gente tem que ter uma meta bem estabelecida, porque senão fica tudo muito bagunçado e aí você, quando chega no final do ano, você não consegue entender ali o que aconteceu. Tá, o que seriam essas metas pessoais? Metas pessoais seriam, no caso, você pensa assim, eu queria emagrecer tantos quilos até o final do ano. Eu queria poder viajar para tal lugar. Eu gostaria de conquistar aquele carro que eu tanto queria na vida. Eu queria visitar um lugar que eu nunca visitei, comer em um restaurante que eu nunca comi. E aí você vai definir essas metas pessoais. Eu sugiro que você defina pelo menos de 3 a 4 metas pessoais. Porque quanto mais metas ali você colocar, mais eu acho que não rola. Porque daí quando fica aquele monte de metas, e aí chega no final do ano você fica mais frustrada, porque talvez você não consiga realizar ali todas as metas que está. Então eu acho que a gente tem que começar mais devagar. Então começa ali pelo menos de 3 a 4 metas. Eu coloquei 4 metas pessoais para mim, e que eu acredito que eu vou conseguir, mas eu acho que tem que ser de acordo com a nossa realidade. Se você achar que 4 tá muito, então pelo menos coloca 2 metas pessoais, para você conseguir chegar no final do ano e conseguir realizar. Detalhe, metas que são alcançáveis. A gente tem aquela noção, né? Às vezes a gente coloca uma meta que lá no nosso inconsciente a gente sabe que não vai conseguir. Então, não coloca metas muito assim, elevadas demais, que às vezes é muito ao longo prazo, e aí você vai ficar frustrado. Então, começa pelo básico, começa devagar, que eu acredito que vai dar certo. Se você é uma pessoa que nunca definiu suas metas, começa pelo menos com 2 metas aí específicas, porque quanto mais você coloca, mais você se frustra, porque você vai ver aquele monte de meta e às vezes vai ficar muita coisa somente naquele ano. Aí depois você vai para as metas profissionais. Essas metas profissionais que você ali, né, gostaria de alcançar. Então, Jéssica, gostaria de ter ali tantas pessoas ali na minha comunidade, aprendendo sobre autoconhecimento. Eu queria atender tantos pacientes por semana. Eu queria conquistar um título assim,
dentro da psicologia. Então, você vai de acordo com a sua realidade profissional e aí você vai conseguindo encaixar. Eu sou um atleta, eu queria ganhar tal campeonato. Eu sou uma pessoa que trabalha com questão de salão de beleza. Eu queria ser reconhecida, né? Que o meu salão fosse reconhecido na cidade onde eu trabalho. Então, essas são as metas profissionais. Eu sugiro também que seja no máximo 4 metas. Metas profissionais eu coloquei 2 para mim, então vai de acordo aí com a sua realidade. E depois a gente vai para a meta financeira. O que seriam essas metas financeiras? Quanto que você quer faturar, o quanto que você almeja ali no final do ano, o tanto de dinheiro que você quer guardar para no final do ano você pensar, poxa, cara, eu economizei e aí eu consegui guardar tanto, né, de dinheiro. Então, isso vai de acordo aí também com a sua realidade. Eu também coloquei 2 metas, no meu caso, financeiras, para que eu consiga atingir. E aí você pode fazer de acordo com a sua realidade. Eu quero guardar um valor X, né, até no final do ano. Eu quero ganhar tanto, eu quero investir nisso daqui, eu quero fazer isso. Então, são metas financeiras. Eu também sugiro o mais simples possível ali. Simples que eu digo assim, de 2 metas a 4 aí, para você não ficar um caderno lotado e aí no final do ano você chega e fala, poxa, não consegui realizar nenhuma meta. Por quê? Porque coloquei demais, coloquei metas que naquele momento são inalcançáveis e aí é onde eu acabo me frustrando. E aí depois que a gente definiu as nossas metas, a gente vai começar a ter prioridade dessas metas, né? Então, eu preciso saber ali as metas que vai ser mais fáceis, as metas que vão ser essenciais. Então, dentro desses 3 tipos de meta, cada tipo ali na meta pessoal, profissional e financeira, eu tenho uma meta que é prioridade. Então, eu vou fazer o possível para conseguir atingir ela primeiro. Faça isso com você também. Depois a gente vai ter que estipular prazos também. Então, quando eu falo assim, no final do ano, às vezes vai ter metas ali que você vai ter que estabelecer para você conseguir realizar, porque senão você acaba entrando naquela questão da procrastinação. Tá janeiro, depois do carnaval eu começo. Depois do carnaval eu começo, daí vai dar tudo certo, vou conseguir atingir minhas metas, aí vai passando. Então, sempre estabeleça metas. Eu tenho uma meta que até junho eu tenho que concluir ela. Outra, eu sei que até novembro é o prazo final para eu concluir essa meta. Então, dentro dessas metas, a gente também estipula os prazos dentro do ano, tá? Isso é muito nítido. Muito nítido não, isso é muito importante. Depois que a gente definiu, estabeleceu ali a prioridade, criou os prazos, a gente precisa ter uma visualização do que a gente quer. Isso funciona muito, tá? Para quem não sabe, tem várias maneiras aí de fazer quadro de visualizações. É onde você vai pegando ali imagens que você, né, combina ali com você, do que você deseja alcançar, do seu objetivo, do seu sonho. E aí você guardar essas imagens em algum lugar, colocar em algum lugar onde sempre que você for, você vai ver elas e isso vai te dar uma motivação. Eu tenho muito isso, eu deixo na tela do meu celular e eu deixo na tela do meu computador. Então são várias imagens de coisas ali que eu quero ter, de conquistar. E aí todo dia quando eu acordo eu vejo aquilo ali, eu sei que eu tenho que trabalhar. Então, às vezes eu tô naquela desmotivação total, mas aí quando eu consigo visualizar, quando eu consigo enxergar o quadro ali, eu sei que eu preciso ter ação para que eu consiga aquilo, né? Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que ter várias ações. Então, eu vou visualizando ali o que eu quero. Dá para você pegar essas imagens em sites que vai disponibilizar ali fotos, ou você lá pesquisa, eu quero ter essa roupa aqui, aí você vai lá, pesquisa e guarda. Então, eu tenho um quadro que fica no meu celular e no meu computador, que isso me motiva bastante, tá? De acordo aí com o que você quer. Depois, a gente vai ali para ler as suas metas diariamente. Por quê? Porque para você ter uma noção de que você tem metas e que você precisa cumprir. O que a maioria das pessoas faz? Eu vou escrever todas as metas aqui e deixa aí, a hora que der, né? E aí quando chega já é dezembro e não tem muito o que você fazer. Então, eu tenho esse hábito também de sempre estar lendo ali o que eu estou fazendo para conseguir
cumprir essas metas, senão não vai ter jeito. E isso é muito da nossa cabeça, tá, gente? A nossa cabeça é o que comanda tudo. Então, quanto mais ali eu crio hábitos, eu crio disciplina, eu vou criando ali uma consistência nas coisas que eu faço, mais fácil fica de atingir aquela meta. Então, quando você vê tal pessoa que conquistou alguma coisa, saiba que por trás daquilo ela batalhou muito. E aí, às vezes, a gente só tem essa visão, né? De ver só quando a pessoa conquistou, mas não de entender o que estava por trás. Então, quando a gente estabelece metas, tem uma consciência daquilo, a gente sabe do esforço que a gente fez para conseguir. E muitas das vezes nós nos convencemos de que um grande sucesso, ele requer uma grande ação, mas nem sempre é assim. Inclusive aqui eu estou com uma parte de um livro que eu li, que ele fala assim, que seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato, alcançar qualquer objetivo, a gente sempre pressiona, né, a querer de fazer uma grande ação para conseguir as coisas e tudo mais. E aí, enquanto isso, a gente desvaloriza aquelas pequenas mudanças que vão acontecendo, que no caso ele fala aqui que é o nosso 1%, de todo dia a gente dá 1%, porque quando a gente vai somar lá no final, a gente deu muito de si e conseguiu alcançar. Mas o que a maioria das pessoas não tem? A paciência. E muitas pessoas são ali impulsivas, querem tudo de imediato, para aqui e agora. E não é assim que funciona. Eu sei muito bem que pra gente conseguir alguma coisa, às vezes tem coisas que é a longo prazo. E eu vou ter que ter uma paciência para conseguir aquilo. Tem coisas sim que vem mais fácil, que vem ali de imediato, mas muitas coisas, pelo menos na minha realidade, demoraram para chegar, mas chegaram. Só que, consequentemente, todo dia ali eu fui fazendo o meu 1% para que eu conseguisse alcançar aquilo. E aí, quando a gente alcança, a gente, poxa, valeu a pena, né, de eu ter realizado pelo menos esse 1% na nossa vida. Porque ele pode ser muito mais significativo ao longo prazo. Então, pensa, todos os dias eu vou dar o meu 1%, todos os dias eu vou fazer o possível para conseguir, né? Eu acho que isso vale muito mais a pena do que às vezes a gente querer, né, meter o pau ali, né, em um dia, querer fazer tudo que a gente fez. Tudo que a gente não fez em um mês, a gente quer fazer naquele dia e quer ter resultado imediato. E aí, não é assim que funciona. Eu vejo aqui pelo Instagram, né? É um tijolinho ali por vez, mas sempre tá colocando, ao invés de tirar esses tijolinhos. E eu acho muito bacana isso, né? Eu sou uma pessoa que funciona muito bem quando eu coloco ali uma meta, alguma coisa, um desafio, e eu quero competir comigo mesma, e é onde eu vou conseguindo alcançar as coisas que eu desejo. E aí eu acredito que os efeitos dos hábitos, eles se multiplicam muito, né? À medida que você os repete. Então, quanto mais eu faço daquilo, melhor eu fico naquilo. E aí, quem me acompanha aqui no Instagram sabe que todos os dias, né, eu tenho o hábito lá da rotina matinal, que eu tomo meu café, que eu tomo minha água, que eu faço as coisas. Agora eu tenho uma cachorrinha, então eu tenho que colocar lá na rotina também. Eu sempre prezo por isso, porque quanto mais eu faço isso, mais as chances de eu ter disciplina, de eu ter consistência e mais chances de eu ficar melhor naquilo que eu faço. Então eu lembro quando eu fiz aqui a primeira live, eu falei, meu pai do céu, como que eu vou falar aqui, né? Não tô vendo ninguém, não consigo ver as pessoas, como que eu vou fazer? Sou tímida, tô muito nervosa. Então eu penso assim, se eu não tivesse feito a primeira live, eu nunca ia ficar boa, né? Então, sempre quando você for tentar alguma coisa, não tenha medo, só vai, faça, vai com medo mesmo, porque você vai ver que lá na frente é muito gratificante você ter essas recompensas. Mas é aquela coisa que eu disse, nem todo mundo está disposto a passar por isso, a esperar, a ter aí o longo prazo, a se aperfeiçoar para depois colher ali os resultados. As pessoas já querem fazer e já querem ter resultados ali de imediato. Então, não é assim que funciona. Pelo menos aqui eu tenho uma visão muito clara
A psicologia mostra muito isso, né? De que as coisas não acontecem por acaso, em sessão mesmo, né? A gente não resolve o problema ali em 1 hora. A pessoa tem 30 e poucos anos, ela sempre fez o mesmo comportamento ali durante todos esses anos. Como que a gente vai mudar ali da noite para o dia? Então é uma coisa ao longo prazo. As coisas são construídas e as nossas metas, os nossos objetivos, eles são construídos assim. E muitas das vezes a gente despreza, né, as mudanças que vão acontecendo na nossa vida, porque elas não parecem muito importantes no momento. Então eu valorizo cada coisinha, gente. Toda semana, recebi um depoimento, recebi uma pessoa falando que o quanto eu ajudei naquela aula lá dentro do meu curso, o quanto foi bom aquilo. E eu sei que juntando tudo isso dá uma coisa muito, 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 muito grande. E é muito recompensador lá no final. Então a gente precisa fazer algumas mudanças. E não é amanhã, depois de amanhã. Não, é hoje. Começa mudando alguma coisa que você quer hoje. Jéssica, olha, eu não consigo acordar cedo, mas eu preciso acordar cedo. Então, olha, amanhã eu vou tentar acordar cedo. Amanhã eu vou tentar fazer uma atividade física. Amanhã eu vou deixar de reclamar, pelo menos um dia. Então é assim que a gente vai criando mudanças. Sempre vai ter a primeira vez. A primeira, a segunda, a terceira, sempre elas vão ser um pouco mais difíceis. Mas à medida que vai passando, a gente vai conseguindo ter uma disciplina naquilo, né? Muitas pessoas acreditam aí, né, que em 21 dias você possa conquistar ali uma disciplina, um comportamento, se você fizer os 21 dias seguidos. E realmente, porque aquilo vai entrando na sua mente, né? Aquilo vai ali entrando e você vai internalizando que você precisa realizar aquilo. Então, o porquê que as pessoas desistem, né? Que a gente pensa, a gente faz algumas mudanças, mas parece que o resultado ele nunca vem. A gente tem essa sensação. E aí o que você faz? Volta para sua rotina anterior. E aí você faz tudo de novo. Então, assim, quantas vezes você falou que ia começar a academia na segunda? A segunda é o dia mundial, né, de começar a academia, começar a dieta. E aí você, não, eu vou começar nessa segunda. E aí quando dá um mês, você volta na rotina de novo. Porque também a gente às vezes quer começar muito na intensidade, muito ali, né, de fazer as coisas muito rápido. E não funciona. Tenha disciplina, consistência e paciência. É uma das coisas que eu prezo aqui na minha vida e que funcionam. Então, é essa questão aí para você definir metas e alinhar as suas expectativas de acordo com a sua realidade. Não, Jéssica, tal fulano ele fez isso. Tá, mas isso cabe à sua realidade? Isso dá para você fazer? Se não der, tenta fazer uma coisa mais fácil, tenta fazer uma coisa mais tranquila por enquanto. Evita aí comparações com o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer. Vai de acordo com a sua realidade, a sua vida. Olha, você vai sentar hoje, pegar o seu caderninho e pensar: poxa, o que eu quero conquistar de meta pessoal esse ano? Para mim, o que eu quero? Eu quero poder fazer alguma coisa que eu nunca fiz sozinha? Eu quero poder me amar mais, cuidar mais de mim? Ponto, profissional, o que eu preciso, né? Eu quero me informar em tal faculdade, eu quero conquistar o diploma tal, financeiro, olha, eu quero guardar tanto de dinheiro por mês, eu quero guardar isso porque eu quero realizar uma meta pessoal no ano que vem. Então é assim que a gente faz, é ter disciplina, consistência e muita paciência. Se você não estiver disposto a ter isso, nem adianta tentar. Você vai sempre viver nesse ciclo e aí você vai ficar se lamentando, né? O outro conseguiu, mas eu não. O outro conseguiu porque ele teve consistência, disciplina, ele teve ações para que aquilo aconteça. Então, se você quer uma coisa, você precisa ter uma ação. Senão, isso não vai te levar a lugar nenhum. Hábitos, eles se constroem todo dia. Então, o que você acha de você dar pelo menos o seu 1% todos os dias? Certo? Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para mandar lá no direct, a live vai ficar salva. Se você quiser também tirar mais dúvidas ali no direct, perguntar às vezes como eu mostro ali o quadro dos sonhos e tudo mais, dá pra gente também fazer uma live para eu mostrar como que faz, né, essa questão do quadro dos sonhos. E acompanha aí meu Instagram. Você vai ver que tem bastante coisas aí, eu falo bastante sobre relacionamentos, mas antes da gente entrar na parte de relacionamentos, a gente precisa ter uma
uma expansão aí, uma visão clara do que a gente precisa fazer na nossa vida. Certo? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, que as lives vão acontecer toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no Instagram. Um beijo.